Boa tarde, todos bem? Eu sou o Marco, professor de língua portuguesa, né? Eu já trabalho como professor há 30 anos, ensino médio, ensino fundamental, também trabalho com ensino de inglês e estou aqui nesse canal para falar sobre língua portuguesa, também algumas ideias sobre o Enem e a gente vai ter gramática, estudos de textos, análise de textos. Vou falar um pouco sobre redação também e tudo isso. E aqui eu começo na minha primeira aula, com a parte de modos e tempos verbais. E aqui eu não fico tanto tempo assim, a aula não é tão esticada aqui. Então, modos e tempos verbais, vamos lá. A gente tem, em termos de modo, modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Está escrito aí na tela, né? O indicativo é o modo da certeza. Então você diz assim: vou ao teatro mais tarde. Então você tem a certeza de que vai. Depois você tem o modo subjuntivo, que é o modo da dúvida. Talvez eu vá ao teatro mais tarde. Então você não tem a certeza, você tem dúvida. E depois o modo imperativo, que pode indicar uma ordem ou sugestão. Então, eu posso dizer assim: façam a próxima atividade. Ou ainda, recomendo que estudem bastante para o teste, né? Para uma prova. Então, aqui a gente tem o indicativo, subjuntivo e imperativo. Sendo o indicativo da certeza, o subjuntivo da dúvida e o imperativo, ordem ou sugestão. Aqui embaixo a gente vai ter algumas coisas em termos de tempos verbais. Então a gente tem o tempo presente, futuro, pretérito perfeito e pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. O presente ele pode representar ações costumeiras. Leio os jornais todos os dias. Ou você pode dizer eu vou trabalhar de carro todos os dias. Ou ainda, a gente tem o futuro. Futuro, ações futuras. Normalmente em língua portuguesa a gente acaba utilizando dois verbos para o futuro. A gente usa assim: vou trabalhar amanhã. Ou, sem utilizar os dois verbos, trabalharei amanhã. Ou você diz: vou fazer o trabalho amanhã. Farei o trabalho amanhã. Então, no futuro, a gente tem o costume de utilizar dois verbos. Sempre o verbo auxiliar, né? Vou trabalhar, vou fazer, vou começar, vou. Ao invés de começarei, trabalharei, farei o trabalho, a gente usa sempre junto com um outro verbo, vou. Pretérito perfeito. O pretérito perfeito, ele indica ações concluídas no passado. Fiz o trabalho ontem. Então você terminou o trabalho, fez a ação concluída. Ou você pode dizer pretérito imperfeito. Fazia meu trabalho à noite quando a luz acabou. Então, fazia, né? Aí você não tem uma ação concluída, não concluída por conta de falta de energia elétrica, né? Esse pretérito imperfeito é usado em narrativas também. Estava sempre naquela praça, ou costumava fazer trabalhos de manhã, ou o pretérito imperfeito indica uma ação não concluída no passado. O perfeito, ação concluída. Depois a gente tem o mais que perfeito. Esse pretérito mais que perfeito ele aparece normalmente em narrativas literárias, né? Os clássicos da literatura utilizam bastante pretérito mais que perfeito. Mas para frente, em uma das aulas, eu vou mostrar para vocês aqui o pretérito mais que perfeito numa leitura de um conto de Machado de Assis. Então, a gente tem assim uma ação. Quando a gente tem uma narrativa, ela já está no passado. E quando você vai dizer alguma coisa que é anterior a uma outra ação no passado, esse é o pretérito mais que perfeito. Então a gente poderia dizer assim: é o passado do passado. Então vamos imaginar o personagem, então vai dizer assim: sempre saía de casa naquele horário para me preparar para ir à missa.
Um dia antes fizera todas as minhas questões, fizera todos os meus trabalhos para me preparar para ir à missa. Esse fizera, né? Então esse é o pretérito mais que perfeito. Então é uma ação que é feita no passado de uma outra que também está no passado. Então a gente pode dizer assim que é o passado do passado. Depois a gente tem alguns exemplos de usos do presente do subjuntivo. Lembrando que o subjuntivo é o modo da dúvida. Então, desejos e vontades. Eu quero que você venha à minha casa. Eu diria assim, eu quero que você venha agora à minha casa. Esse vem aqui é o presente do subjuntivo. Dúvidas e incertezas. Duvido que ele estude tanto assim. E depois, hipóteses e possibilidades. Talvez ele chegue atrasado. Aqui a gente tem algumas formas de uso do presente do subjuntivo. E lembrando que o presente do subjuntivo é o modo da dúvida. Depois, na sequência, a gente tem o presente do indicativo. Então, a gente tem aí ação habitual. Eu leio o jornal todos os dias. Então, aquela coisa que você faz sempre, né? Com uma certa frequência. Uma verdade ou um estado. A Terra gira em torno do Sol. Também está no presente do indicativo. E depois, ele está feliz agora. Uma verdade, né? Então, aqui a gente tem tempos e modos verbais. Para concluir, nós podemos dizer que os verbos têm tempos e modos verbais. O modo indicativo, subjuntivo, imperativo. Os tempos: presente, futuro, pretérito perfeito, pretérito imperfeito e pretérito mais que perfeito. Então ficamos por aqui nessa aula curtíssima, né? E boa tarde a todos. Até mais.